amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra. Nosso convidado de hoje é o Adolfo Martins. Ele nos trará uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, a indulgência. Assim como todos vocês, o Adolfo é um amigo muito querido do Lar Maria Cecília. Seja bem-vindo, Adolfo. Lembrando aos amigos, para que preparem o recipiente com água, que teremos a purificação dessas águas ao final da palestra. Vamos à prece e em seguida passamos à palestra. Levemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando amparo, proteção para todos nós que aqui estamos, todos os nossos irmãos, onde quer que se encontre, Senhor, que recebam esta mensagem e que ela, Pai, possa trazer esclarecimento, orientação, para que possamos viver de uma forma condizente ao Evangelho de Jesus. E que, através desta mensagem, Senhor, possamos ser melhores a cada dia, nos tornar melhores para fazer com que aqueles que estão à nossa volta também sejam melhores. Porque sabemos, Senhor Jesus, que toda a mudança, ela parte de nós para o mundo. E se queremos um mundo melhor, que sejamos melhor para todos aqueles que estão caminhando conosco neste planeta Terra, neste momento de regeneração. E que a tua luz, que o teu amor, o teu amparo esteja sobre cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. A palavra é sua. Uma boa palestra a todos. Olá, amigos. Hoje vamos tratar do capítulo 10, o item 16. O capítulo 10 trata das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos tratar da indulgência. Mas o que é indulgência? Consultando o dicionário, nós vamos encontrar que indulgência é a disposição para perdoar as culpas ou erros. É a clemência, a misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Mas vamos ver aqui o que os Espíritos colocam como indulgência. Essa mensagem foi dada pelo Espírito José, Espírito Protetor, em Bordeaux, no ano de 1863. E ele diz assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual poucos fazem uso. Então ele coloca que a indulgência é um sentimento e qualifica como um sentimento doce e fraternal. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não daquelas que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. Então ele está colocando que quando nós somos movidos por esse sentimento de indulgência, a gente não fica o tempo todo buscando
as falhas, os defeitos das pessoas. A gente pode até percebê-los. Mas como ele diz, quando os vê, evita falar, evita divulgá-los. Não é que nós sejamos cegos às falhas alheias, aos defeitos alheios, às incoerências das pessoas. Mas nós não vamos, a partir dali, querer lançar logo de cara uma condenação, querer espalhar, fazer uso da maledicência para com aquela pessoa. E se a malevolência, ou seja, se as más línguas, as outras pessoas comentam, aí é hora de nós darmos o exemplo. É hora de nós tentarmos atenuar aquela falta, buscando entender que todos somos seres humanos, todos somos imperfeitos, todos cometemos erros, e que se a outra pessoa incide em alguns erros, é porque ela também é imperfeita e é digna da nossa indulgência, da nossa compreensão. Nos lembramos aqui de um fato interessante da vida de Chico Xavier. Conta-se que numa daquelas sessões de assistência social, entrega de cestas básicas, uma pessoa chama o Chico para denunciar alguém que estava na fila e não precisava. E essa pessoa chama o Chico Xavier e aponta: "Tá vendo, Chico, aquela senhora lá assim, vestida daquela maneira ali? Ela não precisa. Ela é uma pessoa financeiramente equilibrada, tem até carro na garagem." E o Chico, fazendo uso da benevolência, diz para o irmão: "Deixa ela. Ela está treinando para quando precisar." Então a gente vê que talvez o nosso ímpeto seria desmascarar aquela pessoa, né? Mostrar que aquela pessoa estava ali ostentando uma necessidade falsa, mas o Chico, benevolente que é, compreendeu que, embora ela não precisasse, talvez, do bem material daquela cesta, ela não tivesse essa necessidade, ela tinha necessidade de estar ali. E seria até bom que ela estivesse no meio de outras pessoas mais pobres e acabaria por ouvir uma palavra do Evangelho, que seria uma semente também a ser plantada, de compreensão da dificuldade do outro, de compreender que o outro é humano, que o outro, tanto quanto nós, tem ainda as suas dificuldades, está nessa caminhada evolutiva e por isso merece a compreensão, como nós merecemos a compreensão das nossas falhas, dos nossos erros. Continua o Espírito José em sua mensagem: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Então a indulgência, ela não se ocupa dos maus atos das outras pessoas. É evidente que há situações que nós não poderemos fechar os olhos e nos caberá até denunciar. Vamos imaginar
que nós estamos sabendo de um maltrato a uma criança, que uma criança está sofrendo maus tratos. Ao invés da gente sair espalhando isso por aí, a gente vai e faz uma denúncia, faz a coisa certa. Denuncia ao conselho tutelar, porque de um maltrato pode resultar até uma morte dessa criança. Então aí nos cabe denunciar. Temos um caso recente de uma situação semelhante a esta, né? Bem noticiado, o caso do menino Henry. Então nós precisamos estar atentos a isto. Se nós sabemos que uma criança está sendo vítima de pedofilia, também nós não vamos sair espalhando, fulano é um pedófilo, colocar em rede social. Nós vamos e fazemos uma denúncia formal, é o que nos cabe, porque o Evangelho também nos fala, nós precisamos ser indulgentes, mas melhor que caia um homem do que muitos vir a ser suas vítimas. Isso está aqui em outro capítulo, em um outro tópico do Evangelho. Mas, de um modo geral, o que nós precisamos evitar é a maledicência e compreender que as pessoas têm dificuldades e muitas precisam de ajuda. Então, aqui diz que o indulgente não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E como nós podemos aconselhar as pessoas próximas de nós? Naquelas conversas mais próximas, mais íntimas. É diferente um conselho de sermão. Precisamos ter isso em mente também. Se nós vamos advertir a um irmão, a um parente próximo, a um companheiro de casa espírita, que alguns dos atos, alguns dos caminhos que essa pessoa está tomando estão inadequados, nós vamos fazê-lo de maneira caridosa, com carinho, como um irmão mais experiente, que às vezes nem somos, mas estamos conseguindo naquele momento, através da boa inspiração, levar aquele conselho amigo. Mas lembrando, um conselho não é um sermão, porque o sermão não resolve. E muito menos tentar espalhar aquilo para ridicularizar a pessoa diante da opinião pública. Aí é pior. E ele diz que quando nós, às vezes, agimos assim, é como se nós achássemos que nós também não temos defeitos, que nós não temos culpas. E aqui o Espírito José nos faz uma exortação e nos pergunta: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Porque, historicamente, a humanidade é assim. A gente está sempre a observar as falhas alheias, os erros alheios, e fechamos os olhos para nós mesmos. Não buscamos nos conhecer. E ele pergunta, quando é que a gente vai parar de se ocupar com a vida alheia? Nesse sentido aí, da maledicência, para nos ocuparmos com a nossa própria vida, com o nosso próprio aperfeiçoamento. Quando é que nós vamos buscar sermos severos conosco mesmo, indulgentes para com o próximo? Porque é isso que recomenda o Evangelho. Que nós sejamos severos conosco mesmo e indulgentes para com o próximo. Porque, como nos advertira Jesus, à medida que usarmos para julgar
o nosso próximo é aquela que será usada para nos julgar. Então Jesus nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E precisamos, como recomendou Jesus também, tratar os outros como nós gostaríamos que os outros nos tratassem, compreender os outros como nós gostaríamos que os outros nos compreendessem. É assim que o cristão deve agir, fazendo ao outrem aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E continua o Espírito José: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Deus é aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o motivo de todos os atos. Ou condena o que relevais. Olha que interessante. Muitas coisas que nós às vezes consideramos insignificantes podem ser verdadeiros crimes aos olhos de Deus. O Evangelho nos diz isso. Quando ele fala ali dos tiranos domésticos, dos déspotas, das pessoas que, aproveitando da sua autoridade, humilham, ofendem os próprios familiares, os subalternos. E isso a sociedade às vezes não percebe nem como faltas, mas perante Deus é reprovável, né? E muitas coisas que a gente condena no nosso próximo, Deus, conhecendo o móvel, conhecendo o motivo que levou aquela pessoa, Deus compreende, porque sabe que somos seres em evolução, somos seres que aprendemos também com os erros, né? E como Deus, que julga em última instância, nos perdoa essas ofensas, esses erros, e é isso que a gente pede no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Essa é a condição. Se eu peço a Deus todos os dias que perdoe as minhas ofensas e coloco, como ensinou Jesus, essa condição de acordo com o que eu perdoo aqueles que me ofendem, então me cabe aprender a ser indulgente. Diz então o Espírito José: lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Ou seja, nós que muitas vezes em altas vozes condenamos os atos alheios, né? O anátema é lançar uma maldição, uma condenação, e a gente faz isso às vezes. Muitas vezes aparece um suspeito na televisão de ter cometido um crime, e mesmo antes dele ser julgado, mesmo antes de ter comprovado aquilo, a gente já julga e condena a priori, sem saber, né, se aquela pessoa é realmente culpada. Ou seja, nós nos precipitamos em acusadores. Por isso que ele diz: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, o Espírito José, né, lá no ano de 1863, na cidade de Bordeaux, na França,
nos trouxe essa mensagem, nos convidando a uma reflexão sobre a nossa própria condição humana, a condição de espíritos em evolução, e que nessa condição nós cometemos muitos erros e precisamos da indulgência alheia, precisamos da indulgência dos bons espíritos, precisamos da indulgência de Deus. E se nós achamos que a indulgência é importante para nós, essa compreensão, ela também é importante para com o próximo. Para completar, José diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Então, através da indulgência, nós conseguimos atrair a pessoa, conquistar a confiança da pessoa, acalmar e soerguer aquela pessoa. Esse é o nosso trabalho, principalmente como espíritas, não é de ficar julgando as pessoas, mas de tentar soerguê-las, fortalecê-las no bom caminho, atrair a confiança delas, mostrar que todos somos imperfeitos e quando a gente erra, a gente tropeça, cai, precisamos levantar e continuar caminhando. E ele diz que o rigor desanima, afasta e irrita. Então o rigor não é cristão, porque ele leva aquela pessoa a ficar irritada, leva aquela pessoa a ficar desanimada, a pensar, não, eu não tenho jeito para mim mesmo, não. Eu estou errado mesmo, eu não tenho jeito. Aquela pessoa vai ficando com baixa estima e não ganha aquela força de que ela necessita para buscar a sua reabilitação, buscar o caminho do bem. E muitas vezes acontece uma coisa grave no nosso meio espírita. Quando irmãos às vezes caem, às vezes incidem em erros, eles ficam envergonhados de buscar ajuda na própria casa e vai buscar ajuda em outras casas espíritas ou não. Sendo que ali no seio familiar, na família espírita, na nossa própria casa, é o lugar onde a gente precisaria ter esse apoio, essa compreensão. Esta família espírita deveria ser a primeira a apoiar essa pessoa, não apoiar o erro, não ser complacente com o erro, mas compreender que todos nós somos passíveis de erros e não precisamos ser condenados a priori por isso. Nós podemos ter uma segunda chance e sermos fortalecidos na busca pela reabilitação, pela superação dos nossos erros, por voltarmos à trilha do caminho certo, que é o caminho de buscar a perfeição, de buscar o nosso aprimoramento, o nosso autoconhecimento, de nos aproximar de Jesus. E que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, nos fortalecendo nesses bons propósitos, propósito de sermos mais indulgentes e de sermos um pouco mais rígidos conosco mesmo, a fim de que possamos caminhar rumo ao nosso progresso, à nossa evolução e auxiliar também os nossos irmãos de caminhada, nesta caminhada rumo à conquista do reino de Deus em nós mesmos. Que é dessa consciência tranquila do dever cumprido. Que Jesus, então, esteja conosco, nos oriente e nos ampare nos nossos propósitos mais sinceros, hoje e sempre. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, nos envolva em energia e luz benéfica, trazendo para cada um de nós os fluidos energéticos e curadores.
Rogo a Ti, Senhor, o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nestas águas, curando o corpo e espírito. Que do laboratório divino de luz seja colocado nestas águas os fluidos salutares das energias curadoras e o remédio eficaz para cada irmãos necessitados. E também nas águas doces do planeta, dando a cura e o fortalecimento de todos os males que assolam a nossa querida Terra. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos vocês. Uma boa noite e que Jesus nos ilumine.